E esse é o tema, amados, dessa mensagem. Os 3 elementos essenciais para atravessar o deserto. E aqui o deserto, não um deserto, não os desertos, mas aqui eu fiz questão de colocar o deserto, comparando essa vida terrena a uma travessia de um deserto. E eu quero fazer uma alusão à antiga aliança, que aponta para a nova aliança, quando os israelitas saíram da terra da opressão, da escravidão, da opressão, do jugo de Faraó, e eles apressadamente comeram aquela refeição para atravessar o Mar Vermelho. Foi o êxodo, a saída de uma vida antiga, de uma vida de escravidão, de uma vida de opressão, para uma nova vida, uma vida de liberdade. E qual era o alvo do povo? Era o deserto? Quando eles saíram do Egito, qual era o ponto de chegada? Onde o povo queria chegar? No deserto? Não, na terra da promessa, na terra de Canaã. E vários estudiosos da Bíblia, e eu me alinho a eles, faz essa comparação, que a terra do Egito é quando vivíamos o nosso passado de escravidão do pecado, escravos de Satanás, cegos espiritualmente, errantes desse mundo, sem direção espiritual, oprimidos pelo pecado. Mas um dia tivemos encontro com o maior de todos os, que é aquele que no Antigo Testamento é Moisés, no Novo Testamento é Jesus Cristo. Ele é o Salvador, Ele é aquele que tira o seu povo da terra da escravidão para uma nova vida. Quem está entendendo essa palavra? E qual é a nossa meta? Qual é o nosso ponto de chegada? Para onde nós estamos caminhando? Para o deserto? Não. Para Canaã, para Nova Canaã, para a terra da promessa, para Nova Jerusalém. Quando seremos arrebatados, ou antes disso, quando o Senhor nos chamar e formos para o seio de Abraão e nos encontrarmos com o nosso Senhor e Salvador. Portanto, não são desertos, mas é o deserto. Essa vida é um deserto. Essa vida é um período probatório para alcançar a terra da promessa. Aqui nós somos forasteiros. Aqui nós somos peregrinos. A nossa maior cidadania é a cidadania do céu. Quem está entendendo essa palavra, irmãos? Nós somos passageiros nessa terra. Não é por causa disso que nós vamos ser cristãos alienados nesse deserto, nessa travessia, nesse pré-vestibular, nesse período probatório. Não é por causa disso que nós vamos ficar sem testemunhar. Como foi pregado hoje pela manhã pelo pastor Rui, nós temos que ser sal da terra nesse deserto. Nós temos que ser luz do mundo nesse deserto. Nós temos que testemunhar não somente fora, mas dentro, a começar dentro de casa, não apenas com palavras, mas com a nossa vida, com as nossas atitudes. Não seremos, porque estamos esperando a nova Canaã, porque estamos esperando a terra da promessa, não seremos alienados, mas seremos crentes, engajados, comprometidos, que evangelizam, que adoram, que creem no milagre a cada dia. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, irmãos, eu quero contar para vocês hoje a história de um homem que caminhou 40 dias no deserto. E esse número 40
simboliza justamente esse período de provação, esse período de deserto, esse período de preparação para algo maior. E esse homem foi Elias. E o Senhor convocou Elias para fazer um desafio com os falsos profetas de Baal e de Acera. 450 profetas de Baal e 400 profetas de Acera. No Monte Carmelo, ao norte de Israel. Monte Carmelo é uma cadeia montanhosa que vai de Samaria até o Mediterrâneo. Naquela época tinha o reino do norte, Israel, onde estava Elias, e o reino do sul, Judá. O reino do sul era governado pelo rei Josafá, e o reino do norte por Acabe e Jezabel. E Elias estava no Monte Carmelo para fazer esse tempo de confrontação com aqueles falsos profetas. Para provar que o único e verdadeiro Deus é o Deus de Israel. E até meio-dia, os profetas de Baal, vocês conhecem a história, se retalharam e clamavam e gritavam: Baal nos responde, manda fogo sobre o nosso altar. E nada aconteceu. A partir do meio-dia, Elias restaurou o altar, restaurou as pedras, encheu de água, começou a clamar ao Deus único, o Deus vivo, o Deus que eu e você serve, o Deus de Israel. E o fogo desceu do céu e queimou no altar, e lambeu a água, e queimou aquela água toda, e todo o povo pôde declarar e dizer: só o Senhor é Deus. E aqueles 850 profetas foram humilhados e foram passados ao fio da espada. Você pode glorificar a Deus por isso, irmão? O Monte Carmelo pode ser esse lugar nessa noite, pode ser a teofania, a manifestação da glória de Deus. Esse lugar é um lugar santo, é o monte de Deus também. É o lugar de milagres. Só que depois de muitas e grandes vitórias e alegrias podem vir opressões, perseguições, lutas, angústias, porque, como eu falei, nós estamos numa vida de travessia, de deserto, que tem alegrias, mas que também tem tristezas. O ser humano já nasce chorando, porque para entrar ar nos pulmões e sair aquela água, por isso que é colocar de cabeça para baixo, sair aquela água dos pulmões de um bebê e entrar aquele ar, para entrar aquele ar nos alvéolos, isso traz uma grande dor. O ser humano já nasce na dor. O adolescente, quando começa a ver o crescimento da epífise dos ossos longos e o estiramento dos ossos, as dores do crescimento. A mãe fica preocupada: meu filho está com dor, leva para o pediatra, leva para o ortopedista. São as dores do crescimento. A vida é marcada nesse deserto por alegrias, mas também por tristezas, por dores, por perdas, por doenças, por lutas. E foi o que aconteceu com o profeta Elias. Teve um momento de grande êxtase, de manifestação do poder, de manifestação da glória de Deus. Deus estava fazendo uma limpa no reino de Israel, removendo os falsos profetas. Finalmente, Acabe seria destituído, Jezabel seria destronada. Deus estava fazendo um movimento espiritual, uma reforma espiritual em Israel, porque a chefe dos sacerdotes e dos profetas de Baal era a própria Jezabel. E ela se sentiu ameaçada. E ela mandou um mensageiro dizer: olha, Elias, os teus dias estão contados. E é esse texto que eu quero compartilhar com vocês. 1 Reis, capítulo 19, a partir do primeiro versículo.
Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia falado, havia feito, incluindo o modo como havia matado todos os profetas de Baal. Por isso Jezabel enviou esta mensagem a Elias: que os deuses me castiguem severamente, se até amanhã nesta hora eu não fizer a você o que você fez aos profetas de Baal. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Foi para Berseba, uma cidade em Judá, e ali deixou seu servo. Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo, sentou-se debaixo de um pé de giesta e orou, pedindo para morrer. Já basta, Senhor, disse ele, tira a minha vida, pois não sou melhor que meus antepassados que já morreram. Então ele se deitou debaixo do pé de giesta e dormiu. Enquanto dormia, um anjo, no original mensageiro, um anjo o tocou e disse: levanta-te, coma. Elias olhou em redor e viu perto de sua cabeça um pão assado sobre pedras quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e se deitou novamente. O anjo do Senhor voltou, tocou mais uma vez e disse: levanta-te, coma mais um pouco, do contrário não aguentará a viagem que tem pela frente. Elias se levantou, comeu e bebeu, e o alimento lhe deu forças para uma jornada de 40 dias e 40 noites, até o Monte Sinai, o monte de Deus. Ali encontrou uma caverna onde passou a noite. Até aqui, irmãos, nós podemos ver até aqui que Elias saiu do reino do norte e foi para um outro país. Foi para o reino de Judá, onde Josafá era favorável a Elias. Mas mesmo assim, ele foi para o sul de Judá, Berseba. E não ficou na cidade, na aldeia, ele foi para o deserto de Neguebe, para que ninguém o enxergasse. Para que ninguém o enxergasse. Porque ele estava ali lutando pela sua vida. A ameaça de Jezabel não era uma ameaça qualquer. Ela realmente iria matá-lo. Se um mensageiro ou alguém do povo o encontrasse e dissesse: Elias está ali. Ali ela enviaria homens para matar Elias. Então, irmãos, Deus vê esse quadro de Elias. E ele envia o seu anjo, o seu mensageiro, com 2 elementos essenciais que nós vamos falar agora, para suprir as necessidades de Elias, nessa caminhada de 40 dias pelo deserto. E nós vamos ver depois, na leitura seguinte do texto, que ele atravessa esse deserto, entra numa caverna, e nessa caverna ele recebe o terceiro elemento essencial para que ele possa finalmente sair desse deserto e cumprir as missões de Deus. Então, continuando o texto, no versículo 15 diz assim: então o Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio. Aqui ele já está na caverna. E vá para o deserto de Damasco. Quando chegar lá, unja Azael para ser rei da Síria. Depois unja também Jeú, neto de Ninzi, para ser rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, da cidade de Abel-Meolá, para substituir você como meu profeta. Aleluia! Quem escapar da espada de Azael será morto por Jeú. Quem escapar da espada de Jeú será morto por Eliseu. No entanto,
preservarei 7.000 de Israel, que nunca se prostraram diante de Baal, nem o beijaram. Como nós vimos no texto, no início do texto, quando ele estava debaixo da árvore, pedindo a morte, veio o anjo do Senhor, e lhe trouxe o que, irmãos? Pães assados. Esse é o primeiro elemento essencial para a gente atravessar o deserto da vida, o pão do céu. O pão do céu. Nós sabemos que quando Israel atravessou o deserto para chegar na terra prometida, está lá em Êxodo 16:35, os israelitas comeram maná, o pão do céu, durante 40 anos, não 40 dias, 40 anos, até chegarem à terra onde se estabeleceriam. Comeram maná até chegarem à fronteira da terra de Canaã. Toda manhã descia maná do céu, um pão delicioso, feito um pão adocicado de mel, e tinha que cada família guardar uma porção diária, não poderia guardar para o dia seguinte, senão dava bicho. Então a descida do maná era o suprimento não só físico, porque naquele maná tinha as proteínas, tinha os aminoácidos, tinham as vitaminas, tinham os sais minerais. Não era um simples pão, era um suplemento alimentar completo, era uma nutrição completa. Aquele maná sustentava fisicamente, mas também renovava a fé, porque a cada manhã o povo precisava crer que o maná ia descer no arraial. O pão do céu está disponível para mim e para você, nessa caminhada, nessa travessia. Venha, meu irmão, a cada dia à mesa do Senhor e coma do pão. Coma do pão da palavra na sua casa, na sua vida relacional com o Senhor. Coma do pão da palavra quando você estiver no culto, quando você estiver no GC, quando você estiver no retiro de homens, no retiro de mulheres. Tem maná para você sempre disponível, fresco, da melhor qualidade, para nos alimentar, para nos sustentar, para suprir as nossas necessidades espirituais. Aleluia, louvado seja Deus por essa palavra. Jesus também passou 40 dias no deserto, e o que o Satanás falou para ele? Se você é o Filho de Deus, ordene que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: as Escrituras dizem, se referindo ao Antigo Testamento, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Jesus estava falando exatamente desse maná, desse pão do céu, não apenas um pão físico, mas para nutrir a nossa vida espiritual no deserto, nós precisamos do pão do céu, da palavra que sai da boca de Deus. Quando você abre a Bíblia e lê o Evangelho, e lê as cartas de Paulo, e lê os 4 Evangelhos, e lê o Antigo Testamento na ótica de Jesus, na ótica das palavras e das obras de Jesus, você está se alimentando de pão do céu, da boca de Deus, que sai palavras vivas, que nos alimentam, que nos sustentam, que nos renovam, que nos restauram, que nos curam, que nos saram a cada dia. Aleluia. Isso é disciplina, irmão. Porque ninguém obriga você a comer todo dia. Pelo contrário, a gente tem que viver fazendo dieta. É uma luta. Meu Deus. Aquelas comidas gostosas que as esposas fazem. O que você vai naquele restaurante, naquela comida aquilo, que dá 700 gramas. Jesus, que luta. Que deserto é esse? 850 gramas. Meu Deus. Aí põe toda aquela quantidade de frango, mistura frango, peixe, carne.
e esconde com umas 2 folhinhas de alface dos 2 lados assim. Ninguém precisa lembrar você e a mim que a gente tem que comer todo dia. Mas nós temos que nos alimentar do maná, do pão do céu, da palavra que sai da boca de Deus também todos os dias. Aqui é o reforço. Aqui domingo da escola dominical. E que escola dominical, aleluia! Que a gente tem professores dedicados, professores que estudam, professores comprometidos. Que aulas maravilhosas! Seminário teológico. Agora tem um curso toda segunda-feira. Quem não quer fazer o curso completo pode fazer as segundas. Mas ninguém se alimenta, irmãos, uma vez por semana. Que GCs maravilhosos. Que grupos de conexão, você recebe maná toda semana. Mas ninguém come uma vez por semana no GC, espiritualmente. Você precisa se alimentar todos os dias. Todos os dias. É disciplina. É disciplina, é luta. Antes o meu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ah, pastor, essa palavra é para os 56 que foram batizados domingo passado e os 3 à noite. Essa palavra é para aqueles que fizeram um curso, os primeiros passos, aquela turma enorme, linda, aqui na frente. Essa palavra é para eles, não. Essa palavra é para mim e para você que tem 1, 2, 5, 10, 20, 30 anos de igreja. Porque a nossa tendência é acomodar e deixar a Bíblia de lado e começar a ler menos e começar a comer menos maná e começar a achar que a gente é autossuficiente, que a gente já conhece muito a Bíblia. Não, nós precisamos nos alimentar porque dependemos desse maná a cada dia. É uma disciplina, é uma luta espiritual. Tudo vai acontecer, o telefone celular vai tocar, o WhatsApp vai cantar, o passarinho do WhatsApp vai cantar, para você parar de ler a Bíblia, mas você vai estudar a Bíblia, em nome de Jesus. Nós hoje aqui estamos levantando, renovando a nossa aliança com a nossa vida, com a palavra, nosso relacionamento com a palavra. Eu amo a palavra, eu tenho o prazer de meditar na palavra, de dia e de noite. Eu vou me alimentar, porque essa palavra viva de Deus que vai me sustentar no deserto, que vai me trazer capacidade de resistência. Ah, pastor, mas eu já faço muita coisa para Deus. Fazer muita coisa para Deus substitui comer do maná cada dia? Não, irmãos, ouvir as palavras de Jesus com um coração ensinável, ouvir as palavras de Jesus com relacionamento e tempo de qualidade com a palavra de Deus. Parar tudo, fazer silêncio, parar até o ativismo, feito em nome de Jesus. Se aquietar, aquietar a alma, ouvir com atenção, ouvir de todo o coração, de toda a alma, com toda a mente. Amarás o Senhor de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a sua mente. Estar diante dEle, em silêncio, inteiro. Minha mente não está vagando no passado, nem no amanhã. Ali estou, aos pés de Jesus, dizendo: aquieta-te, alma, porque eu preciso me alimentar desse maná. Eu preciso ouvir a voz do Mestre. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse: Senhor, não me incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Ninguém pode tomar a tua fé.
Ninguém pode tomar de você as promessas que Deus tem para você, as promessas que um dia Deus te deu. Ninguém pode tomar de você as palavras vivas de Deus que te alimentam, que te sustentam, que suprem a tua fé, a tua paz, a tua força, a tua capacidade de resistir, o teu ânimo. Ninguém pode roubar isso de você, se você a cada dia, com disciplina, escolher a melhor parte, escolher a boa parte. Segundo elemento essencial, irmãos, que o anjo, o mensageiro, trouxe para Elias no deserto, debaixo daquela árvore, foi o quê? Um jarro de água. E nós estamos falando aqui de uma água que ele tomou, de um pão que ele comeu e que ele caminhou 40 dias. Então não estamos falando de apenas de um nível natural, estamos falando aqui de um nível sobrenatural, de uma água da vida, de uma água viva, que é a presença do Espírito Santo numa vida de oração. Vida de oração. Vida de oração. Jesus respondeu: quem bebe desta água, logo terá sede outra vez. Mas quem bebe da água que eu dou, e Ele dá quando você se ajoelha, ou então quando você se aquieta e começa a falar com Ele, começa a adorá-lo e começa a conversar com Ele, como nós cantamos aqui no deserto: eu vou adorar e eu vou vencer e eu vou passar pelo deserto. É na oração que a gente adora, é na oração que a gente desabafa, é na oração que a gente fala com Ele, é na oração que a gente ouve a voz dEle. Quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Jesus é essa fonte, irmãos, e nós temos que estar na vida de oração conectados a essa fonte. Mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta, ore a seu pai em segredo. É você e ele. Então seu pai que observa em segredo, os recompensará. E às vezes a angústia, a luta é tão grande, que não sai palavra, só sai lágrima. Como o pastor Luiz Carlos pregou outro domingo aqui. Por isso que aqui não é o pai te ouve, não, o pai te vê, o pai te observa. Porque tem horas que a angústia, que a luta é tão grande, que você não tem força para falar. Daniel capítulo 10. Daniel ficou 21 dias orando, e ele não tinha força. Ele ficou ajoelhado, deitado. E o principado da Pérsia resistia a Miguel de chegar e dar a resposta. E finalmente, depois de 21 dias, sem força, o anjo tocou nele e disse: homem muito amado, não tenha medo, porque desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração a compreender a minha vontade, homem muito amado, desde o primeiro dia que estiveste diante de mim em oração e aplicaste o teu coração a entender os meus desígnios, os meus propósitos, a minha vontade, e se humilhaste diante de mim, eu te ouvi e vim. O principado da Pérsia me resistiu, mas aqui estou, Daniel. Não tem principado que resista uma vida de oração. Não tem principado que tente paralisar uma igreja que resiste a uma igreja que ora. Uma igreja que se humilha, uma igreja que se quebranta, uma igreja que busca compreender a vontade dEle, uma igreja que adora Ele, espírito e verdade. Fluirá rios de água viva dessa igreja, e essa igreja é você, e essa igreja somos nós, e essa igreja se chama Igreja Evangélica em Cristo. E essa igreja pode ser a sua também, você que está me ouvindo aí do YouTube. Daniel resistiu em oração. Às vezes não dá para falar, a gente não tem palavras,
Como diz aquele poeta, há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. Clamamos o nome de Jesus. Clamamos o nome de Jesus. E Ele nos ajuda a carregar a cruz. Elias, depois de uma grande vitória, 850 profetas de Baal derrotados, sofreu uma grande perseguição, e ao invés de focar nesse Deus grande, nesse Deus vivo, nesse Deus poderoso, que responde do céu com fogo no altar, ele se reparou no quê? Ele ficou focado em quê? Nas ameaças de Jezabel. E o medo paralisou Elias. Querido, quando você estiver no deserto, lutando, e vieram ameaças, sentimentos de tristeza, sentimento de angústia, sentimento de renúncia, sentimento de medo, sentimento de desistência, Deus está falando para mim e para você, ouça essa palavra profética, clame o nome de Jesus, clame o nome de Jesus. Não repare no vento, não repare nos problemas, não fique focado nos seus inimigos e na ameaça deles, que continue focado no Senhor de Israel, que ouve a oração e que desce com fogo o seu altar. Clame o nome do Senhor. Isso aconteceu com Pedro, assim como aconteceu com Elias. Elias estava fazendo alguma coisa errada, irmãos? Quem mandou Elias ir no Monte Carmelo fazer aquele desafio com os profetas de Baal? Deus. Ele obedeceu a Deus. E mesmo fazendo tudo certo, nós passamos por angústias e lutas na nossa vida. É isso que eu quero que você entenda. Eu posso obedecer. Eu posso fazer as coisas certas. Mas isso não me imuniza de sofrer angústias, lutas, desânimos, perseguições, mas não fique focado nisso, fique focado no Senhor, e é na oração que você consegue se alinhar a Ele, na oração você adora, na oração você desabafa, na oração você alivia o seu coração, na oração você põe para fora a sua angústia, na oração você clama a Ele, na oração você consegue não convencê-lo dos seus desejos, mas você consegue entender, assim como Daniel, qual é o propósito de Deus e o significado daquela dor. Porque para cada dor da nossa vida há um propósito, para cada dor da nossa vida há um sentido, há um propósito eterno e perfeito de Deus. É claro que Deus não ia permitir que Elias se tornasse um fugitivo errante, fugindo a vida toda de Jezabel. Não, Deus tinha um propósito maior, um propósito de destronar Jezabel e Acabe. Mas Elias não entendeu isso e foi paralisado pelo medo. Quando eu falo em Pedro, irmãos, é a mesma coisa. Pedro obedeceu a Deus, ele perguntou, eu posso ir aí? Eles estavam aonde? No mar, Pedro dentro do barco, Jesus andando sobre as águas. Posso ir aí, Jesus? O que Jesus disse para Pedro, irmãos? Venha. E quando Pedro começou a andar e reparar no vento forte e contrário, e nas ondas grandes, e no agito do mar, ele começou a afundar. É assim na nossa vida, nós temos que estar focado naquilo que nos dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E na vida de oração a gente realinha a nossa mente, que é o campo de batalha. Há um realinhamento, nós focamos novamente nele, na palavra dele, a fé nele, a esperança nele, a certeza que ele tem um propósito eterno e que deserto é passagem. Eu não vou ficar no deserto.
E aí, quando ele fala, Jesus estava longe? Jesus já estava segurando a mão dele e puxando. Tem momentos que é assim, irmãos. A gente se sente sufocado pelos problemas. A gente se sente submergindo aos problemas. Se sente abafado, afogado pelos problemas. E como o poeta disse, se o sol se pôr, e ele, claro, fez essa letra pensando no Pedro, que pensou, que focou nos problemas assim como Elias. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona para respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Que na vida de oração a gente faça essa declaração a cada dia para Ele. E Ele vai te ouvir, Ele vai te responder. O Pai que te vê, que te observa em secreto, te recompensará. E essa vida de oração sacia a nossa sede de quê? A nossa sede espiritual de fé, de esperança, de paz, de amor, de alegria. No deserto e na caverna, Elias conversou com Deus. No deserto e também no Monte Moriá, quando Abraão foi levar seu filho, seu único filho, porque Deus pediu Isaque, no Monte Moriá, no deserto e no Monte Moriá, Abraão conversou, Abraão orou, Abraão falou com Deus. No deserto e nos montes Horebe, onde a sarça ardia e não se consumia, e ali Moisés recebeu o seu chamado, a sua missão. E também no Monte Sinai, quando Moisés recebeu os mandamentos de Deus, as tábuas da lei, incluindo os 10 mandamentos, Moisés falou com Deus, Moisés orou a Deus e Deus se manifestou. Deus se manifestou, Deus responde. No deserto e também nos 40 dias no deserto e também no Getsêmani, foi a maior prova da vida terrena de Jesus. Jesus orou, Jesus conversou com o Pai. Portanto, irmãos, relacionamento com a palavra de Deus e relacionamento com a oração, com a vida de oração, é uma combinação perfeita, insubstituível, diária, para o nosso crescimento espiritual, para a nossa capacidade de resistir a cada dia o pecado, as provações, as tentações e as lutas. Combinação perfeita. É que nem goiabada cascão com queijo Minas. É que nem arroz integral com feijão preto. É que nem bife com batata frita. Pode dar aleluia aí, aleluia. Ô maná descendo. É combinação perfeita. É que nem Nelson com Renata. Essa aqui me conhece há 30 anos. E agora em dezembro, nós estaremos completando 23 anos de casados. Combinação perfeita para suprir as nossas necessidades espirituais. Todas as vitaminas, proteínas, sais minerais espirituais serão supridos com palavra e oração. Paulo escrevendo a seu filho na fé, Timóteo, preocupado com ele, com a sua vida espiritual, com o seu ministério, com a sua igreja. Paulo escreve a Timóteo e diz: Timóteo, pela palavra de Deus e pela oração, é santificada a tua vida, Timóteo, é santificada a tua casa, é santificado o teu ministério, é santificada a tua igreja, Timóteo, pela palavra de Deus e pela oração.
coisa linda de Jesus. Pedro, em 2 Pedro 3,18 diz: cresçam na graça, essa graça do Espírito que é derramada na oração, e no conhecimento da palavra, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha aí a palavra e oração juntas. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. E para terminar essa mensagem, irmãos, o terceiro elemento essencial é comunhão e unidade. Os dois primeiros elementos, ele recebeu debaixo da árvore, trazida pelo mensageiro. E aí ele caminhou 40 dias no deserto. Chegou no monte de Deus, entrou numa caverna. Deus falou com ele: o que está fazendo aí, Elias? Senhor, sobrou só eu. Imagina, Elias chamando a atenção de Deus. Em outras palavras, Deus, eu te obedeci, fui para o Carmelo, enfrentei 850 profetas de Baal e de Acera, foram mortos. Agora Jezabel quer minha cabeça, fiz tudo o que o Senhor pediu, sobrou só eu, não tem nenhum amigo, eu olho para a direita, olho para a esquerda, não ficou ninguém para me ajudar. Eu tive que meter o pé, Deus. Caminhei 40 dias, comi o pão lá e a água do anjo que tu me deu, e agora eu estou aqui, escondido nessa caverna. Em outras palavras, irmãos, é claro que ele não falou isso, mas o que estava no coração dele era isso. E Deus, com todo o amor, sabe, irmãos, toda a mansidão, porque Deus não falou no trovão, Deus falou no momento do cício, porque Deus é manso, Deus é tranquilo, Deus vê a nossa falta de fé, Deus vê o nosso medo, Deus vê o nosso esgotamento, Deus vê a nossa tristeza, a nossa depressão, a nossa vontade de morrer. E Deus não fica com raiva, não. Deus é misericordioso, é cheio de graça, é cheio de bondade. E Ele disse assim: Elias, você está enganado, meu filho. Em outras palavras, né? Não ficou só você, não. Tem 7.000 fiéis em Israel que não dobraram os seus joelhos. Tem 7.000 amigos seus que você ainda não conhece, mas que eu vou te apresentar os 7.000 amiguinhos que você não conhece ainda, Elias. Você não está sozinho, não. E eu vou te dar toda uma estratégia. Você vai pelo caminho tal, não é isso que a gente leu? Porque nesse caminho que eu vou te dar, nessa trajetória, ninguém vai te pegar. Eu tenho 3 missões para você. E essas 3 missões vai destruir os teus inimigos, Jezabel e Acabe. Você vai ungir Azael, rei da Síria. Olha só. Um profetinha de Israel vai ungir o rei da maior potência da época, naquela região próxima que era a Síria. Você vai ungir Azael. E o exército de Azael vai contra Acabe e Jezabel. E você vai ungir também Jeú, rei de Israel. E o exército de Jeú vai contra Acabe e Jezabel. E o que sobrar, você vai ungir Eliseu, seu sucessor. E os servos e discípulos do profeta que andavam com espada também, vão terminar de liquidar a história. Você vai cumprir essas 3 missões. Você não vai pegar na espada, não. Você vai ungir 3. E esses 3 vão destronar aqueles que querem hoje a tua vida. E vai por esse caminho aqui. Não tenha medo, Elias. Pode sair dessa caverna. Levanta. É como o anjo fez com Daniel. Homem muito amado, fica de pé. Apruma. Levanta a cabeça. Toma fôlego. Caminha o teu caminho. Não é tempo de parar. Não é tempo de desistir, não é tempo de paralisar, não é tempo de olhar para trás, é tempo de sair da caverna e de prosseguir. Porque o Deus de Israel está conosco. Você pode contar com outras pessoas nessa luta, nessa batalha espiritual e nesse deserto que você vive. Não viva em isolamento, não caminhe sozinho. Quem caminha sozinho é presa fácil. No mundo animal não é assim?
Porque os animais andam em bando, porque eles se ajudam, porque eles protegem os mais frágeis, porque eles protegem os mais fracos. Eles colocam no centro do rebanho os mais frágeis. Deus dá sabedoria aos animais, e tem ser humano que quer andar sozinho. Nessa caminhada, nesse deserto, nós precisamos caminhar com os fiéis de Deus. E Deus levanta, e Deus coloca na sua casa, coloca no seu ministério, coloca no seu GC, Deus coloca no seu retiro, Deus coloca na sua mesa de comunhão, e sempre vai ter lugar na mesa e na sua mesa para sentar com você pessoas que vão te ajudar. Jesus, ao enfrentar o maior deserto da sua vida terrena, chamou para orar com ele no Getsêmani Pedro, Tiago e João. E Jesus sempre andava com esses três. Lá no Monte da Transfiguração, Pedro, Tiago, João. Lá na pesca maravilhosa, Pedro, Tiago, João. E eu falei no GC essa semana sobre isso. Ter amigos e ter afinidade com um menor número de pessoas na igreja não significa desprezo aos outros, mas significa que você tem mais afinidade, mais intimidade, mais relacionamento, e isso é de Deus. É necessário termos um grupo pequeno para caminhar conosco, de 2, 3, 4 ou 5, que você pode contar e que eles podem contar com você. Elias sai dessa caverna, como eu disse. Você pode contar com Jeú, com Azael, com Jeú, com Eliseu e com 7.000 em Israel. Abraão subiu Moriá, mas não subiu sozinho. Subiu com seu filho Isaque. Moisés, quando desceu o Horebe, e depois também Moisés, quando desceu o Sinai, ele podia contar com quem? Ur e Arão. Arão era seu irmão. Ur era também um discípulo. Vocês lembram da história de uma guerra em Israel? Moisés subiu no monte para orar, para interceder por Israel, e as mãos se cansavam, e tinham 2 que ficaram, um do lado direito e um do lado esquerdo de Moisés, que era Arão e Ur, segurando a mão de Moisés. E enquanto ele levantava as mãos, Israel prevalecia contra os seus inimigos. Ur, Arão, Josué, Calebe, Moisés podia contar. Jesus, depois de 40 dias do deserto, ele não ficou sozinho. Ele começou a cumprir a sua missão, mas não começou a cumprir a sua missão sozinho. Ele escolheu 12 discípulos para caminhar com ele, para apoiá-lo. E além desses discípulas mulheres que o seguiam de perto e que o serviam. Portanto, irmãos, palavra de Deus, vida de oração, comunhão com os irmãos, geram na nossa vida espiritual, na nossa casa espiritual, integridade. Nós somos inteiros, nós somos cristãos autênticos, não temos uma alma ou um espírito dividido, partido, porque esses 3 elementos essenciais, palavra, oração e comunhão, faz com que a gente seja a mesma pessoa no trabalho, lá no quartel, na igreja, lá na casa, lá no hospital, lá no escritório, lá onde você trabalha, lá na praia, lá nas redes sociais, lá no Instagram, lá no Face, lá no YouTube, lá onde você está fisicamente ou virtualmente, você é integral, você é inteiro, você é um só. Assim como o grão integral, ele é inteiro, ele não é partido, não é dividido, mas ele é mais nutritivo porque ele é inteiro. Nós também precisamos ser integrais, íntegros, inteiros. E a palavra, a oração e a comunhão com os irmãos nos trazem essa unidade, nos trazem essa autenticidade. Como disse Jesus, se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa se dividir contra si mesmo, tal casa não pode subsistir. Amados irmãos,
Assim como a nossa vida espiritual, a nossa casa espiritual, Deus quer que a nossa família tenha unidade e tenha comunhão. Quem recebe essa palavra profética? Que na empresa onde você trabalha, você vai ser canal de comunhão e unidade naquela empresa. Onde você colocar a planta dos teus pés, ali vai haver mudança, ali vai haver transformação. Onde havia contenda e fofoca, vai haver perdão, vai haver relacionamento verdadeiro, vai haver quebra de maldição, porque você vai ser um rio de água viva que desce do trono de Deus. Uma igreja dividida não subsiste. Uma empresa dividida não subsiste. Uma família dividida não subsiste. Uma casa espiritual dividida não subsiste no deserto. Que no deserto da vida nós recebamos esses 3 elementos. E quando eu falo nesse terceiro e último elemento, quero convidar o Ministério de Louvor. Um dos pastores que está aqui fazendo essa oração, pastor Alvir. Eu queria ler essa última poesia. Já li 2, né? De vez em quando é bom no deserto a gente refrigerar a alma com poesias. E essa foi escrita por um irmão dessa igreja. E essa poesia diz assim: irmão, contigo eu tenho uma aliança, que na palavra do Senhor firmada está, e nenhum poder das trevas poderá nos separar. Minha vida é importante para a sua vida. Preste atenção nessa letra agora do refrão. Na estrada da vida, não estou mais sozinho. Encontrei um amigo, que é mais que um irmão. Somos uma família, unida em amor, que num só Espírito louva ao Senhor. Que Deus abençoe a vida do Alexei Velt, que há muitos anos atrás escreveu essa letra e compôs esse cântico. Na estrada da vida, não estou mais sozinho. Encontrei um amigo que é mais que um irmão. Somos uma família unida em amor. Família unida vence no deserto. Que num só Espírito louva ao Senhor. Fique de pé, em nome de Jesus. Eu vou pedir autorização ao pastor, que enquanto esse cântico estiver sendo ministrado, aquele que quer receber a oração, venha a esse altar.